Bom dia a todos, meu nome é Sherly e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, meu TCC, trabalho de conclusão de curso, com o tema A Importância do Lúdico na Educação Infantil. Eu escolhi esse tema por acreditar que o brincar é uma forma fundamental de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança e que o lúdico, mais do que diversão. Ele é mais do que uma diversão, é um instrumento pedagógico que desperta a curiosidade, a criatividade e o prazer de aprender. Bom, a educação infantil, nós sabemos que ela representa a primeira etapa da educação básica e é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Por a educação infantil ser a base, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque ela vai ser fundamental para que as outras etapas, todo o âmbito da educação básica seja bem desenvolvido. Então, a base é muito importante. A educação infantil, o primeiro momento da criança dentro da escola, é muito importante, precisa ser muito valorizado. E o presente estudo, esse estudo que estou apresentando agora, ele tem como objetivo discutir a importância do lúdico dentro da educação infantil, no processo educativo, buscando compreender como que o brincar, ele pode contribuir para a construção do conhecimento e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e habilidades emocionais da criança. Além disso, propõe-se também refletir nesse trabalho sobre o papel do professor, o professor como mediador desse processo, transformando o brincar em uma ferramenta pedagógica. Por meio das atividades lúdicas, nós sabemos que o professor ele pode identificar as dificuldades, observar os avanços e planejar intervenções pedagógicas. Ou seja, o professor, ele, através de uma brincadeira, ele consegue diagnosticar se tem alguma dificuldade, como que está acontecendo o desenvolvimento. Ele pode também anotar, registrar, como que está sendo os avanços dos seus alunos, como que seus alunos estão avançando através dessas brincadeiras. E também ele pode planejar as intervenções pedagógicas que ele precisa realizar. Olhando como que a criança está brincando, como que o desenvolvimento da criança ali no momento da brincadeira, ele consegue fazer isso tudo, diagnosticar, observar, anotar e fazer o seu planejamento para possíveis intervenções pedagógicas. E brincar é essencial para todos os momentos do plano de aula do professor. E o ambiente escolar, nós sabemos que ele também é muito importante. Ele precisa ser um espaço acolhedor, ele precisa ser um espaço organizado e ele precisa ser estimulante. Cores, brinquedos variados, atividades diversificadas, fantoches para as contações de história, momentos em que a criança possa falar, sentir a vontade para falar. Então, se o ambiente não tiver esse espaço acolhedor para que a criança se sinta à vontade, para desenvolver a sua fala, a sua interação com os outros, dentro da brincadeira a criança tem que se sentir à vontade, que ali o professor ele vai observar como que está sendo essa interação das crianças umas com as outras, como que está sendo esse falar, a criança ter habilidade para falar, para contar uma história, recontar uma história, a sua criatividade quando está brincando, tudo isso, o ambiente precisa ser favorável, e o professor, como eu já disse, como mediador, ele vai aproveitar todos esses momentos. E aí, a partir daí, o brincar passa a ser um instrumento do aprendizado. Nós sabemos que esses materiais variados, os brinquedos, as músicas, o lúdico e os jogos são essenciais para que esse desenvolvimento aconteça de forma prazerosa. Dentro do trabalho executado, do estudo, temos a fundamentação teórica. E uma dessas fundamentações é a BNCC. Nós sabemos que ela
ela afirma que as interações e brincadeiras, elas são eixos estruturantes dessa etapa da educação infantil, né? A educação infantil precisa desses dois eixos, que são as interações e as brincadeiras, porque elas possibilitam a criança desenvolver-se de maneira integral, né? Que desenvolve o seu físico, o seu cognitivo, o seu emocional e o social. E dentro dessa fundamentação teórica, nós nos baseamos em vários estudiosos. Alguns deles aqui vão ser citados, né? Para Piaget, o brincar é uma atividade fundamental no desenvolvimento da inteligência infantil. Através dos jogos, a criança assimila e acomoda experiências, construindo seu próprio conhecimento. Nas suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo, Piaget identifica diferentes estágios da inteligência e o brincar se manifesta de formas diferentes em cada um desses estágios, do jogo de exercícios ao jogo simbólico e às regras. Então, para ele são estágios diferentes, mas o brincar está sempre presente em cada um desses estágios. O ato de brincar, portanto, é uma forma de ação e experimentação ativa sobre o mundo, essencial para a aprendizagem significativa. Já na perspectiva de Vygotsky, o brincar é uma atividade social e simbólica que favorece o desenvolvimento das ações psicológicas superiores. Esse autor, ele destaca o conceito de zona de desenvolvimento proximal, espaço em que a criança realiza atividades com o apoio de um adulto ou de colegas mais experientes. Já o Henry Halo, ele complementa essa discussão ao considerar que o desenvolvimento infantil ocorre a partir da integração entre emoção, movimento e cognição. O brincar, nessa visão, é um meio de expressão afetiva e corporal, que contribui para a formação da personalidade da criança. Kishimoto, em suas pesquisas, ela é uma das principais referências brasileiras sobre o tema da ludicidade. Para ela, o brincar deve ser visto como uma atividade intencional e planejada, que integra prazer e aprendizado. Essa autora defende que o jogo e as brincadeiras são recursos pedagógicos que estimulam a autonomia, a criatividade e a cooperação, além de favorecerem o desenvolvimento global da criança. Ela diz que a ludicidade é um elemento mediador entre o conhecimento e a experiência, permitindo à criança construir saberes de forma ativa e prazerosa. Assim como Kishimoto, eu também acredito que quando o professor ele planeja a atividade na sua sala de aula, ele coloca essa atividade lúdica dentro do planejamento, ela passa a ser realmente um instrumento para o desenvolvimento, né? Um instrumento para o aprendizado. Por quê? O brincar, ele deixa de ser secundário, ele deixa de ficar em segundo plano. Sabe aquele momento que está sobrando na aula? Eu vou colocar esses meninos para brincar, vou colocar umas pecinhas e vou deixar eles brincar. Não é visto dessa maneira o brincar. O brincar como forma de aprendizado, ele precisa ser planejado. Então eu coloco lá no meu plano de aula, hoje, com o objetivo de desenvolver para que os meus alunos aprendam a relacionar números e quantidades, eu vou desenvolver com eles essa brincadeira. Essa brincadeira aqui eu vou desenvolver para que os meus alunos reconheçam as letras do alfabeto. Então, para cada brincadeira que eu coloco no meu plano de aula, eu tenho um objetivo específico. Então, através da brincadeira, eu estou desenvolvendo, né? As crianças estão desenvolvendo o seu conhecimento, o seu aprendizado. Então, é o brincar, mas com um objetivo, né? Que a criança aprenda. E isso torna o aprendizado prazeroso, né? Que a criança está brincando e aprendendo ao mesmo tempo. De acordo com Paulo Freire, ele diz que a educação deve ser libertadora, criativa e significativa. O brincar, nessa perspectiva, torna-se uma prática que desperta a curiosidade e incentiva o pensamento crítico. O Freire defende que o processo educativo deve considerar o aluno como sujeito do conhecimento e o professor como facilitador, promovendo situações em que a criança aprenda de forma autônoma e prazerosa, né? Confirmando o que eu já disse, quando você faz do brincar um item do seu
plano de aula, do professor. Bom, a escolha desse tema surgiu da observação, tanto nas práticas escolares, né, dentro da minha sala de aula, que eu sou professora da educação infantil, também nos estágios, né, em que o brincar, nós percebemos que o brincar ainda ele é muitas vezes visto como algo secundário, como eu já havia falado, né, dentro das escolas. Então, nós entendemos que ele precisa fazer parte do plano de aula, ele precisa fazer parte do planejamento, né, para que realmente aconteça o aprendizado de forma lúdica e prazerosa. Então, por isso, esse trabalho buscou compreender como que o lúdico contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças na educação infantil. O objetivo geral foi analisar a importância das atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem da educação infantil e os objetivos específicos, que foi identificar as contribuições do lúdico para a educação infantil, investigar como que os professores utilizam o lúdico na sala de aula e refletir sobre os desafios que ainda temos e possibilidades da prática lúdica dentro da escola. O que precisa melhorar, o que precisa ser mudado, né? São os desafios que a educação ainda tem e precisa ser transformado. Esse desafio precisa ser buscado, né? Melhorar sempre melhorar. Facilitar o trabalho do professor, né, como mediador e colocar o aprendizado como forma prazerosa através das brincadeiras. Bom, como resultado, os resultados das pesquisas, né, do tempo de observação dentro dos estágios, dentro da minha sala de aula também, mostraram que as atividades lúdicas, como jogos, histórias, dramatizações e brincadeiras, contribuem significativamente para o desenvolvimento da linguagem, da socialização e da criatividade das crianças. Quando o professor planeja o brincar de forma intencional, o aprendizado acontece de maneira prazerosa e significativa. Contudo, ainda há desafios, como a falta de formação continuada, o tempo reduzido para atividades lúdicas nas escolas, o material adequado, né, que não temos em todas as escolas, e a valorização do brincar, né, como forma de aprendizado. Conclui-se que o lúdico é uma ferramenta essencial para o ensino na educação infantil, pois promove o desenvolvimento integral da criança, o físico, o emocional, o cognitivo e o social. E o brincar precisa ser valorizado como parte do currículo e não apenas como um momento de recreação. Portanto, é fundamental que o professor o professor compreenda, né, o valor pedagógico do brincar, do lúdico, e utilize-o de forma planejada e intencional. Então, eu termino aqui, né, com muitos aprendizados. O trabalho foi, para mim, um trabalho muito rico, aprendi muito mais, né, estou somando, né, bastante no meu cotidiano. Eu tenho muito a aplicar depois desse trabalho realizado. Agradeço a todos a atenção e tenham um bom dia.